Se os dinossauros existiram, como eles deixaram de existir? É o que nós vamos falar hoje no programa Em Frente Responde, depois da vinheta. Vamos lá! Olá, meu querido, minha querida, nós estamos aqui no terceiro programa da série Dinossauros. Os dinossauros sempre causaram muito fascínio nas pessoas em querer conhecê-los, saber mais da sua história, como é que foi, já que parece que nós não temos dinossauros hoje, então sempre há uma dúvida. E além disso, temos a questão também da própria Bíblia, que é a razão aqui do programa Em Frente Responde, é te responder biblicamente certas situações. Então eu quero convidar você desde já, olha, para que você nos acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na TV Cultura, canal 27.1. Estamos 2 horários, hein? Segunda a sexta-feira, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. Ou então você, por favor, nos siga nas redes sociais. Olha, eu digo por favor, mas na verdade, querido, eu quero acreditar, né, em nome de Jesus, que quem ganha participando deste canal é você, né? Nós somos nós aqui que podemos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, e ter um pouco mais de entendimento a respeito das coisas. Às vezes as pessoas falam, puxa, seria tão bom se essa vida viesse com um manual de instrução. Veio, é a Bíblia, é a Palavra de Deus. E o programa Responde aqui, o programa Em Frente Responde, tem justamente a intenção de te levar a entender algumas coisas deste manual, a Bíblia Sagrada, que Deus nos deixou, para que em entendendo pudéssemos ter um conhecimento, querido, que nos traga paz, ok? Vamos saber então um pouquinho aí, olha, mas para que você conheça muito mais, porque aqui é muito pequeno o nosso espaço aqui, né, diário, você pode nos acessar nas redes sociais. Nós temos um canal lá no Facebook, no Instagram e principalmente, claro, lá no YouTube. Então quero convidar você, por favor, vá lá, se inscreva no nosso canal. Claro, se você gostar dessa programação. Se você não gostar, né, fazer o quê? A gente respeita. Mas gostando, não deixa de fazer algumas coisas. Primeiro, se inscrever no canal. Segundo, dá um joinha, um like, ativar o sininho para que você receba mais informações de quando nós estivermos no ar. E também compartilha para que muito mais gente possa chegar a este conteúdo que nós preparamos com tanto carinho para você, para a tua casa, para a tua família. Claro que você já sabe quem sou eu, Pastor Silas de Souza aqui da IPI de Rolândia. Meus amados, olha só, nós estamos falando sobre dinossauros. A primeira pergunta foi, existiram ou não existiram? Existiram. Impossível dizer que não. Estão aí os fósseis, os ossos e tudo mais. Existiram sim. Segunda pergunta foi, e a Bíblia fala de dinossauros? Sim, a Bíblia fala de dinossauros. Nós citamos um texto bíblico lá de Jó, capítulo 40, onde ele descreve um animal muito grande, com uma cauda do tamanho de uma árvore, de um cedro. Nós não conhecemos um animal assim, certo? Provavelmente tá aí, ó. Este era um dinossauro. A Bíblia cita, em algumas versões, existe a palavra dragão. E você fala, mas dragão não é um ser mítico, né, lendário? Querido, vamos dizer o seguinte, né? O homem não tinha muitas explicações em algum momento da sua história. E ele dava nomes assim. E também um animal que soltasse um fogo não é uma coisa impossível não, hein? Não é não. Você não tem lá uma enguia, que é um peixe que se você pegar dá choque? Por que não poderíamos ter algum animal que, soltando algo de si, poderia até mesmo produzir fogo? Quem sabe daí um dragão. E olha, em alguns momentos a Bíblia traz essa palavra dragão e não adianta achar que isso aí não pode ter existido. Afinal de contas, a gente fala de dinossauros, que são animais que não existem mais. A Bíblia fala a respeito dos dinossauros, sim. A Bíblia fala que eles inclusive foram criados no mesmo dia, o 6º dia, em que os homens foram criados, nós, seres humanos. Porque aí daí puxou uma nova pergunta. Os dinossauros e os homens conviveram, como alguns grupos científicos dizem, por exemplo, que não, baseado em alguma hipótese? Sim, afirmamos que
homens e dinossauros andaram juntos, segundo a Bíblia. E por que que esses bichões, esses animais gigantes, não eliminaram o homem da terra? Porque o que dissemos, segundo a Bíblia, querido, porque, primeiro, não havia maldade nem nos homens nem nos animais, a ponto de um atacar o outro. Segunda coisa, que havia também uma situação. Os homens, até o capítulo 9 de Gênesis, os seres vivos, tá? Todos os que rastejam, andam sobre a terra, todos eram herbívoros, só comiam coisas verdes, que aliás eu não gosto, mas graças a Deus não vivo naquele tempo. A partir do capítulo 9, Deus orienta o homem que também poderia se comer a carne dos animais, porque haveria uma situação às vezes de defesa por conta de um ataque, e aí para não haver, para que não houvesse desperdício, o homem poderia até mesmo comer a carne dos animais e fazer parte da sua dieta. Então, sim, o homem passa ali a caçar e etc. por conta do pecado, lá de Gênesis capítulo 3. A ideia primeira de Deus era que nós, seres humanos, comêssemos apenas das ervas, daquilo que o verde produzia sobre essa terra. Mais tarde, então, depois do pecado, toda a maldade, malícia e enfrentamentos da natureza passaram a existir, inclusive, claro, entre o homem e os próprios animais, que passaram a ser feras e muitos animais chamados até de bestas, bestas feras, porque realmente atacavam. Bom, dito isso, vamos agora pensar no programa de hoje a respeito do quê? A respeito da extinção. Se os dinossauros existiram, se Deus os criou, se eles conviveram com os homens e hoje eles já não existem mais, afinal de contas, o que aconteceu? A Bíblia fala dessa extinção, não fala? E aí, querido, qual a resposta podemos dar? Olha, volto a dizer aqui, se você está pelo canal 27.1 TV Cultura Rede Norte do Paraná, beleza, liga para alguém e avisa que está no ar o programa em frente, ou se não, acessa o YouTube lá, gente. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha, aperta o sininho, compartilha muitas vezes. Vamos dar essa resposta então agora a respeito de, afinal de contas, o que produziu a extinção, o sumiço aí dos animais ditos dinossauros. Lembramos que uma coisa aqui muito interessante é que a Bíblia não fala a palavra dinossauro, como alguns podem objetar, porque a palavra dinossauro só foi produzida, cunhada lá no século XIX, ok? Então, por isso nós não temos a tal palavra dinossauro. Bom, vamos aqui pegar as nossas referências para eu poder te dizer, então, o que poderia ter gerado, querido, a extinção dos dinossauros. Será que a Bíblia fala a respeito disso? Sobre o fato dos animais terem sumido? Bom, diretamente, vamos dizer que não. Mas uma coisa é certa, ainda quando falamos a respeito da convivência entre homens e dinossauros. E o que é que eu estou querendo te dizer com isso, queridos? Que fique clara uma coisa. Não havia morte na terra em Gênesis 1, Gênesis 2 e nem Gênesis 3. A morte entrou a partir do final de Gênesis 3 para o início do capítulo 4, tanto que Caim já começa matando Abel no capítulo 4. O irmão matando o irmão. Querido, a natureza entra em colapso, a terra entra debaixo de uma maldição por conta da ação do homem, por conta do pecado. E a partir daí começa a haver morte. As plantas não morriam, os animais não morriam, o homem não morria. O primeiro ser a morrer foi o homem. O que recebeu a primeira palavra e promessa de que, olha, se pecar, se fizer aquilo que desagrada a Deus, vai morrer, foi o homem. Então é impossível dizer que homem e dinossauros não caminharam juntos, porque o primeiro a passar pelo castigo da morte, no caso a morte física, foi o ser humano. E a partir dali, os outros seres também foram afetados, como também a própria natureza. Quando o homem saiu ali do Jardim do Éden, a terra começou a produzir
A Bíblia diz isso claramente em Gênesis 3, que por conta do pecado do homem, a terra começou a produzir espinhos, começou a produzir ervas daninhas, começou a produzir veneno, e a terra deixou de ser um lugar seguro, tanto para homens como para animais. Então, sim, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, assim, olha, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, antes do pecado, não havia morte. O homem foi criado, os seres da terra foram criados para viverem eternamente. Mas o pecado desfez esta harmonia, de tal maneira que passou a haver morte não só do ser humano, mas de todas as outras criaturas de Deus, por conta desta maldição. Claramente, Romanos 5,12. Por um homem entra o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte, segundo este versículo 12 de Romanos 5, passou a todos. Porque dali para cá, todos pecamos. E a terra, cada vez mais, é agravada, né? A sua condição se torna pior. Essa condição de escassez, de mudanças climáticas, de extinção de animais, elas acontecem por conta da maldade humana, por conta do desvio humano, por conta do abandono do ser humano pelas coisas de Deus. Que isso fique muito claro. Por que que então por que houve a extinção dos dinossauros? Não só dos dinossauros, queridos, de todos os animais. Lá em Gênesis 9, que nós já lemos, primeira coisa, olha, Deus passou a permitir que o homem caçasse animais e a partir daí se alimentasse deles. E então começa a haver aí uma cadeia alimentar na qual os animais começam a morrer, sim, por conta de terem se tornado alimento. Não sei, quem sabe, de repente, um desses dinossauros tinha uma carne apetitosa e o homem o matava. Há algumas teorias que, por exemplo, o dinossauro desapareceu da Terra antes do homem. Essa nós não aceitamos. O dinossauro desapareceu da Terra depois do homem. O dinossauro estava na Arca de Noé? Sim, estava. Mas, pastor, como que caberia lá na Arca de Noé? Queridos, provavelmente filhotes. Você tem filhotes de animais, você já deve ter visto minúsculos, que depois viram gigantes. Já viu um filhote de uma baleia, que é um animal gigante? É pequenininho. Já viu o filhote de um urso, desses animais grandes, um próprio elefantinho, uma girafinha? Depois olha o tamanho que fica. Então na arca tinha lá um filhotinho de dinossauro, sim, senhor, tinha. E esses animais eles foram extintos da terra por outros motivos. E depois o dilúvio. Então teria sido o dilúvio o fim dos dinossauros? Não também. Alguém diz, olha, quando Satanás foi expulso do céu, caiu na terra. Essa talvez seja até a teoria que está em voga aí por conta, não sei, do programa de televisão que fala do Gênesis. A palavra de Deus diz lá em Romanos 14, 12, como caíste do céu, ó estrela da alva, tu que debilitavas as nações, tu foste prostrado por terra. Está falando sim do diabo. E aí alguns dizem, houve um terremoto na terra e os animais foram extintos. Não é bem assim também, não. Queridos, segundo a ONU, você sabe o que acontece? A cada ano, pelo menos 10 mil animais, olha, isso está colocado aqui, e isso me deixou bastante fascinado, esse conhecimento. Pelo menos 10 mil animais são extintos a cada ano. E a gente fica só falando dos dinossauros e querendo colocar em dúvida e querendo entendimento, sendo que tantos outros animais ao longo da história do homem, da natureza e da existência humana nessa terra e dos seres vivos, tantos foram extintos. E o dinossauro simplesmente foi mais um. A curiosidade é que o dinossauro era gigantesco, ele tem peculiaridades, mas o que pode ter causado essa extinção não só dos dinossauros, mas em massa de animais? Como eu disse, a terra passou a produzir espinhos, isso machuca, fere, e muitos animais acabavam se perdendo no meio dessa natureza e morrendo assim. Outras coisas,
como por exemplo, se alimentando de venenos, né, de coisas que matavam, e o próprio homem passou por isso. A terra diz, querido, em Romanos 8:22, que toda a criação foi afetada. Né? Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Está tendo problema, está tendo lutas e dificuldades. Então, os animais, eles realmente tiveram aí problemas, muitos deles. O homem acabou ficando, mas muitas situações aconteceram para que os seres vivos na terra fossem afetados. Então, há muitas coisas que podem ter gerado essa situação de morte, de extinção dos bichos, dos animais. Um matando o outro, né? Um virou cadeia alimentar do outro. A terra passou a não ser tão segura, passou a ter terremotos, inundações, embora não dilúvios, situações, né, vindas do céu, a própria natureza contra a própria natureza, o homem contra a própria natureza. Então a explicação bíblica é essa, única. Por conta do pecado do homem lá de Gênesis 3, toda a terra passou a estar debaixo de uma maldição. Isso tem nos causado dores, aflições, até aquele dia que Cristo virá para nos buscar, irá restaurar e trazer de novo a harmonia que lá no Éden Deus quis para nós. Se você tiver alguma dúvida, não se esquece de entrar em contato no nosso WhatsApp 439-9147-5007, porque dúvida, para que ter dúvida se o em frente responde? Deus te abençoe, até mais, fica com Deus.